Olá, meu nome é Aquias Valasco e esta é a série de reflexões sobre o Credo Apostólico produzida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro do Guabirutuba, em Curitiba, capital do Paraná. Estes estudos estão baseados na revista Reflexões sobre o Credo Apostólico, da editora Didaquê. Esta série de meditações está sendo conduzida por mim e pelo reverendo Vinícius Gomes. Você pode encontrar os demais vídeos na internet. Sinta-se à vontade para utilizá-los em sua igreja, porque o que nós fazemos é para a glória de Deus e para a expansão do reino. Eu agradeço por sua atenção e convido você e sua família a meditar sobre a primeira afirmação do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Há muitas questões por trás de cada termo do credo, e é importante destacar que a escolha dessas expressões não foi nem aleatória, nem imediata e nem tão tranquila. Trata-se, na verdade, de uma súmula de inúmeros debates acerca do cerne da fé. É importante frisar que cada doutrina que alicerça cada expressão do credo tem implicações muito práticas na vida diária daqueles que amam o Eterno e que desejam viver de acordo com a sua orientação. Isso acaba influenciando o dia a dia de cada um de nós no momento em que nós enfrentamos as situações diárias. Vamos lá? Creio em Deus Pai. Mas quem é Deus? Todos nós temos condições, na verdade, de constatar tanto a existência quanto a presença de Deus na nossa vida. Os atributos de Deus e o seu poder claramente se reconhecem por meio da criação. Nós vemos na planta que cresce, na árvore que viceja, no alimento que nós temos diariamente, na chuva que cai, na sucessão das estações, no ciclo da vida, a mão de um Deus Criador que provê tudo aquilo de que nós necessitamos. É muito mais difícil comprovar a não existência de Deus do que comprovar a existência de Deus. Alguém no meio do mato, sozinho, pode constatar a presença desse Deus Criador, bastando que observe com atenção as coisas à sua volta. Mesmo quando nós não o conhecemos a fundo, mesmo quando nós não temos aqueles conhecimentos profundos da pessoa de Deus, todos nós temos algum conhecimento do Criador. Crer em Deus aponta para a certeza de uma presença muito poderosa. O Salmo 104, versículo 26, ou 103 na Bíblia Católica, nos fala que Deus criou todas as coisas de uma maneira magnífica. E dentro do mar ele colocou o Leviatã. O que era o Leviatã? Dentro do imaginário judaico, era um ser de extrema força, de extremo poder, que punha medo em todos, mesmo as pessoas mais corajosas, os marinheiros mais experientes e mesmo os grandes guerreiros temiam essa figura do Leviatã. Por que eles pensavam nisso? Na verdade, essa figura dentro do imaginário, ela representa o poder irresistível do Criador. Thomas Hobbes, em 1651, produziu ou publicou o livro O Leviatã. Nesse livro, que não tinha nenhum caráter religioso, ele levantava e defendia a tese de que é preciso um poder central muito forte para controlar a vida comum dos cidadãos, que regulasse os conflitos. Mesmo na mitologia greco-romana, em que nós temos tantos deuses, né? Mercúrio, Hera, etc., em algumas versões da teogonia, que na verdade é a explicação grega para a origem dos deuses, fala-se de um Deus superior ao qual todos se submetem. E esse Deus superior é chamado de destino, em algumas vezes. Inclusive, Zeus se submete a ele. Antes de qualquer leitura mitológica ou sociológica que possa ser feita, nós podemos ter a certeza que Deus é esse poder central e absoluto que rege todas as coisas de acordo com seus decretos perfeitos e eternos.
O escritor A.W. Pink escreveu um livro chamado A Soberania de Deus. O título original é The Sovereign of God. Nesse livro, ele defende que todos os eventos do dia a dia estão submetidos a esse decreto eterno e todos eles trabalham juntos como fruto, como produto dessa ação, dessa gerenciamento que Deus faz da criação de modo perfeito. E esse Deus poderoso e irresistível é o nosso companheiro, é o nosso amigo. Em vez de ele nos inspirar medo, né, rejeição, ele se aproxima de nós como o Criador do universo, de todas as coisas, e demonstra o seu amor para conosco. Dentro da mitologia grega, os deuses gregos zombam dos humanos, referindo-se a eles como os humanos come pão, porque os humanos são muito frágeis, são muito dependentes, precisam até das coisas diárias. Deus, ao contrário dessas invenções humanas que nós categorizamos como deuses, ou como os gregos faziam, ele não zomba de nós. Ele demonstra o seu amor, o seu cuidado para conosco, vindo até nós, revelando-se a nós, sentando-se conosco e compartilhando o pão. A palavra companheiro, companheirismo, é justamente essa ideia de compartilhar o pão. Então, longe de Deus zombar de nós pela nossa insuficiência, pelas nossas limitações, pela nossa fragilidade, ele traz o pão e compartilha conosco. Vamos pensar na expressão todo-poderoso. Existe aqui a ênfase no termo todo, que remete àquele atributo incomunicável de Deus que é a onipotência. Ser onipotente, como o termo mesmo já diz, significa ter poder sobre todas as coisas. O que significa um atributo incomunicável? É aquela qualidade exclusiva de Deus, que só pertence a Ele e a nenhuma criatura. Assim, aquela frase que a gente vê nos adesivos dos carros, né? Tudo é força, mais só Deus é poder, é verdade, porque é algo que só pertence a Ele. Deus fornece, como nós já comentamos, muitas maneiras de nós o conhecermos. A natureza, a revelação bíblica. Quando nós não nos apropriamos disso, nós começamos a dar burro em ponta de faca. Começamos a criar concepções equivocadas, distorcidas, e isso nos enfraquece. Quando se trata de ser servo de Deus, de fato, é preciso nós abrirmos mão das nossas preferências. Eu não posso obedecer só aquilo que me agrada, só aquilo que me satisfaz, sob pena de começar a ver as coisas de modo errado. Começar a errar e a criar um mundo ilusório. Certamente todas essas ilusões que eu estou criando vão ruir uma hora ou outra, e aí o que acontece? Vem a frustração, vem a depressão, vem a crise. Crise que se instala não só para mim, mas também para minha família, para as pessoas que me cercam. Por isso nós precisamos conhecer Deus como Ele se revela a nós e não como nós queiramos que Ele seja. Deus Pai. Jesus nos ensinou que nós devemos orar, Pai nosso que estás nos céus. Deus se revelou a Abraão e passou a tratar os descendentes de Abraão de maneira paternal. Por isso o povo de Israel, não por merecimento deles, mas pela livre graça de Deus, foi sempre considerado um filho, foi tratado por Deus como um filho. No entanto, Deus é pai não só de Israel, mas de todos aqueles que o amam e cumprem a sua vontade. Independente das circunstâncias, Deus é um pai amoroso, sempre presente, que nos abraça, que nos consola, que nos conforta, que nos corrige, que nos ensina, que nos orienta. E vale um destaque. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos, nós estamos demonstrando algo diferente do que Deus faz. Deus às vezes nos corrige. Muitas vezes nós passamos por situações muito difíceis na vida e nós podemos compreender que essa é uma forma de Deus nos conduzir
de Deus nos ensinar, muitas vezes nos exortar, nos corrigir em algo que nós estamos fazendo de errado, a fim de que nós aprendamos o caminho correto. Mais um ponto importante. Paulo, um dos seguidores de Jesus, afirmou em sua carta aos Coríntios, a cidade lá da Grécia, o seguinte: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso aponta também para o futuro. Isso nos ajuda a enxergar os eventos do dia a dia de forma mais panorâmica. Imagine você andando pela uma estrada do interior, no campo, e o seu carro atola. Você olha em volta e não consegue enxergar qualquer saída, não consegue sair dali. Se você pudesse subir, né, olhar de cima aquela situação, você veria logo mais à frente um trator que você poderia usar para retirar o seu carro da lama. É exatamente isso que acontece na vida. Nós muitas vezes estamos tão engolfados dentro daquele problema que nós não conseguimos enxergar qualquer saída. Nós não conseguimos enxergar as possibilidades que Deus coloca para nós. Sabe aquela frase, nós ainda vamos rir dessa situação? Pois é. Se nós olharmos as coisas do dia a dia, do ponto de vista de Deus, pedimos para Deus, Deus me ensine a olhar pelos teus olhos, nós provavelmente conseguiríamos enxergar as coisas de modo diferente e nos tranquilizar mesmo no momento do problema. Crer em Deus como Ele se revela nos dá segurança de vida eterna. Se eu tenho que conquistar, construir a minha salvação, então eu estou perdido. Mas a palavra de Deus nos ensina que a salvação é uma obra da Trindade. Deus Pai escolhe, Deus Filho salva, o Deus Espírito Santo aplica essa salvação em mim. Como diz Paulo aos Romanos 9,16, não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz ao Pai que ele não perdeu ou não perde nenhum daqueles que o Pai lhe entrega. Em Romanos 8, de 28 a 30, nós lemos o seguinte: aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Quer dizer, a nossa situação de devedores eternos muda para de livres eternamente. E, continuando, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós podemos ter certeza da vida eterna quando nós olhamos para Deus e nós o reconhecemos da forma como Ele se nos revela. Aquele que é filho de Deus pela fé em Cristo é também herdeiro dessa herança eterna. O que é essa herança eterna? O que é o céu? Ela é uma cidade de ouro, com pedras de ouro, literalmente, que eu digo. Lá no livro das Revelações, que a gente chama de Apocalipse, é dito nesses termos, mas significa que é algo literal. Você gostaria de morar numa casa de ouro? Eu, sinceramente, preferiria uma coisa diferente. Então, o que é precioso para mim pode não ser para você. Aquela é a forma como o João utilizou para descrever a preciosidade de viver com Deus, de viver na companhia de Jesus eternamente. Então, seja como for, nós podemos vislumbrar essa herança eterna e podemos ter certeza de viver nessa herança eterna com Deus eternamente, independente de como ela seja literalmente. Não importam as figuras, o que importa é o sentido de estar na presença preciosa de Cristo e viver sempre em sintonia com Deus. Eu lamento muito pelas minhas falhas diárias e almejo aquele dia que eu vou poder entrar naquela cidade celestial, naquela realidade maravilhosa de ser livre dos meus pecados. Nesse sentido, é realmente dourado esse futuro. Seja como for esse futuro, ele está garantido. Eu posso ter tranquilidade e não há o que temer com relação ao futuro.
Pois essa herança preciosa implica em uma vida de santidade, de constante comunhão com Deus. Todos pecamos todos os dias, só que nós não podemos nos acomodar às nossas limitações. Nós não podemos nos acomodar às nossas fraquezas. A nossa caminhada de fé precisa produzir transformação. Nós precisamos ser pessoas melhores. Não faz sentido eu dizer que eu sou religioso se eu continuo a ser desonesto nos meus negócios, no meu serviço, nos meus estudos, se eu continuo a bater na minha mulher, se eu continuo a desprezar as pessoas à minha volta. Não faz sentido. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso nos conduz a uma existência diferente também. O mundo não gira à nossa volta. Eu sou parte de um coletivo. Quando eu digo Deus, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu não estou pensando só em mim. Dentro da concepção histórica cristã, nós vivemos a fé coletivamente. E nós não podemos perder de vista essa dimensão coletiva. Finalizando, então, essa primeira exposição, nós precisamos reorganizar a nossa vida, tendo como base o que Deus revela de si, não os nossos achismos. Certamente assim, nós teremos uma existência mais centrada, com mais segurança, com condições de avaliar, de enfrentar melhor os problemas, os desafios do dia a dia. Até que chegue aquele dia glorioso em que nos encontraremos com o Pai e estaremos com Ele para sempre. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção e aproveito para convidar você e a sua família para assistirem os demais vídeos desta série. Que Deus abençoe a sua família.